TV comunitária, canal 6 da NET Rio, transmitimos também online, TV comunitária Ponto Rio. Hoje no nosso núcleo Política e Cidadania, a gente tem aqui a subida honra, por que não dizer, mas ele é companheiro, não precisamos entrar nesse academicismo, o nosso querido Lindbergh, nosso senador Lindbergh. Prazer enorme, Soriano, estar aqui contigo. Obrigado por aceitar aqui nosso convite aqui para esse bate-papo, viu? Para mim é uma honra estar com você. Conheço você de muito tempo. Nas lutas contra as privatizações dos anos 90, quando o Barbosa Lima Sobrinho era o nosso grande condutor. Grande Barbosa, presidente da BI. Presidente da BI. O Barbosa foi presidente da BI quando eu fui presidente da UNE. Me lembro, sim. E você sabe que eu fiz agora 50 anos. E eu tenho uma coisa que eu me lembro do Barbosa, que o Barbosa, tudo que entrevista, ele adorava dizer, eu sou amigo do Lindbergh. Porque mas sabe o que era aquilo? Eu era presidente da UNE. E ele viu aquele movimento saindo. O Barbosa tinha mais de 90 anos ali. Então ele tinha uma coisa com a juventude, né? Eu tô com 50 agora, eu tô do mesmo jeito. Eu acho que é essa juventude de 18, 19, 20 anos aqui que pode mudar um pouco as coisas no Brasil. Isso aí. Eu gosto muito de rememorar minha geração, e estava lá uma pessoa também conosco, que foi guerrilheira do Araguaia, Elza Monerato. Elza Monerato. Ah, Elzinha. Memorar, nunca abandonou seus princípios, né? E ela estava sempre lá no Monerato. E Elza Monerato enfrentou situações. Guerrilha do Araguaia. Viveu muito tempo na clandestinidade. Eu, inclusive, ia deixar ela morava ali no Flamengo. Você sabia que ela tinha uma coisa que aquilo veio da época da ditadura. Ela pedia para deixar ela perto da casa dela. E ali andando, ela nunca... Você nunca soube? Nunca sabia onde era. Eu sabia que ela morava naquelas imediações. Nossa, fantástico. Mas, Lindbergh, nessas lutas contra as privatizações, eu tive um companheiro que também, à sua semelhança, teve braço quebrado na porradaria. É isso que me também faz admirar muito em você, porque você não é só aquele homem que prega, você vai com a bandeira, que nem naquela Internacional Comunista, que o Marx escreveu, ele descreve, faz uma análise e conclui por que aquela Internacional Comunista não deu certo, o que faltou. Agora eu pergunto a você, você que esteve assim bravamente resistente na luta contra o golpe, o que nos levou a não conseguir deter o golpe que eles chamaram de impeachment? Soriano, quando você fala do braço quebrado, na verdade, a gente estava conversando antes, foi na privatização da Vale do Rio Doce. Porque nós, estudantes, ia falar invadimos, mas o termo apropriado é ocupamos. Ocupamos a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro na véspera daquela privatização da Vale do Rio Doce. Veja bem, eu vivi muito ativamente aqueles anos 90 com você, né? Eu era presidente da União Nacional dos Estudantes. Aquela foi a segunda grande ofensiva neoliberal na América Latina. A primeira ofensiva foi sob ditadura. Foi o primeiro país a implantar essas políticas neoliberais, foi o Chile de Pinochet, em plena ditadura. Você conhece Orlando Letelier, que foi o ministro de Salvador Allende, que explodiram o carro dele em Washington, com um atentado feito pela DINA, com apoio da CIA, explodiram ele em Washington. Ele tinha denunciado ao mundo a aliança dos renomados professores da escola de Chicago com a ditadura sanguinária de Pinochet. Milton Friedman teve várias vezes lá e levou sua equipe para implantar aquela política. Depois a ditadura argentina, do general Videla. Mas eu não posso deixar, quando você falou dos boys, Chicago Boys, desse ministro que vem de lá. Então, o Paulo Guedes estava lá. O Paulo Guedes foi trabalhar lá, na Universidade do Chile, em Santiago, participou ativamente, e eu não tenho dúvida de dizer que o que ele quer implantar aqui é o modelo chileno. Depois, aí tivemos na Argentina, General Videla, onde tinha aquele ministro da Fazenda chamado Martín de Oz. Essa foi a primeira ofensiva. A segunda nos anos 90. E nós estamos agora numa terceira ofensiva neoliberal dessas políticas da América Latina. Para mim, mais violenta do que os anos 90. Porque os anos 90, o economista-chefe do Consenso de Washington era um sujeito chamado John Williamson. E ele dizia uma coisa, isso em 89, tem que se ter cuidado
com o ritmo de implantação dessas políticas, porque os governos podem cair por impopularidade. E eu tenho uma tese, Soriano, que o que a gente enfrentou nos anos 90 era mais gradual, né? Era mais gradual. Aqui eles privatizaram, primeiro foi Uzi Minas, você lembra? Depois Companhia Siderúrgica Nacional. Todas lucrativas. Todas lucrativas. Depois Vale do Rio Doce. Mas era um processo que tinha ali. E a gente resistia, depois a Telebrás, nós resistíamos. Agora, é tudo ao mesmo tempo agora. Naqueles anos 90, a tal da preocupação que o economista-chefe do Consenso de Washington, John Williamson, tinha, ela se concretizou, né? Porque na hora, no começo dos anos 90, foi Menem, Carlos André Pérez na Venezuela, Collor e Fernando Henrique aqui, Salinas Gortari no México. O fato é que todos caíram. Primeiro ganhou Chávez na Venezuela em 98, depois Lula em 2002, depois Néstor Kirchner em 2003, Tabaré Vázquez, Evo Morales, Rafael Correia, Lugo, né? Agora a gente vive um processo que eu acho mais radical e que eu acho que para implantar essas políticas neoliberais, eles podem tentar apelar para todo tipo de coisa, inclusive para fechamento de regimes. A gente não está vendo uma democracia. Eu vivi ativamente cada instante daquele golpe contra a presidenta Dilma, aquela farsa. Eu vivi também, estava com Lula naqueles dias antes de ter a prisão do presidente Lula. Eles tiraram a Dilma, prenderam Lula e elegeram o Bolsonaro. Para mim foi um golpe articulado, com participação do Departamento de Justiça norte-americano, eu estou convencido disso, né? E eu acho que a gente vive uma situação na América Latina que você tem reação, como na Argentina. 4 anos de Macri, a pobreza chegou a quase 40% da população. Na Argentina, o problema democrático é diferente do Brasil. Lá eles fizeram justiça de transição, né? Generais foram presos. Você não pode falar, você falar em ditadura militar na Argentina, o povo se levanta. Aqui a gente não fez isso. Então aqui é questão democrática, então a gente tem uma situação diversa. Tem a Argentina, a vitória do López Obrador no México, mas vocês viram o que eles fizeram na Bolívia. Esse golpe na Bolívia, para mim, tem participação norte-americana e brasileira, do Bolsonaro, né? O primeiro país a reconhecer, antes de Washington. O tal do Camacho, que participou ativamente lá, teve aqui, reunião com Ernesto Araújo, com os filhos do Bolsonaro, e o golpe lá foi o quê? Uma junção de milícias com igrejas neopentecostais e polícia. Os militares entraram depois nesse processo. Então, eu acho que aqui a gente está vivendo um processo muito radical de implantação dessas políticas. É entrega de tudo, retirada de todos os direitos dos trabalhadores, né? E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com a questão democrática, porque eu acho, sinceramente, que eles podem querer dar um passo à frente. Mais ainda, já mudou. Olha, pra gente que não entende, as instituições estão completamente já... O Bolsonaro está enquadrando as instituições. É claro que uns vão voluntariamente, inclusive. Mas você veja, o Ministério Público Federal está completamente alinhado a esse projeto, essa nomeação do Procurador-Geral, a Polícia Federal também ali, a mídia, uma parte da mídia completamente comprada, a Rede Globo claramente acovardada. Sabe que depois que o Bolsonaro deu aquele chilique contra a Globo deu 5 minutos e 25 de Jornal Nacional no sábado para o Bolsonaro, falando sobre tudo, sobre... A culpa é do porteiro, né? Não, a Globo está compondo, eu não tenho dúvida de dizer, porque na essência, quem sustentou essa turma, Sérgio Moro, Lava Jato, foi a Globo, né? Então, a gente vive um quadro muito delicado. O que é fundamental para mim? Se a gente achar que vai resolver tudo só com o processo eleitoral, é importante, mas tem que ter rua. A gente tem que, de alguma forma, aquecer as ruas. A gente tem que, de alguma forma, tem que se inspirar no Chile. Eu acho que tem que ser educação, estudantes. Porque se tem rua, melhora a situação para a gente. Sem rua, porque eu acho que... tem muita gente que o Lula foi solto agora, é como se achasse que a gente tivesse voltado à normalidade democrática. Então vamos ganhar a eleição municipal, vamos ganhar a eleição em 2022. Quem disse que vai ter eleição em 2022? Né? Será que eles vão deixar mesmo? Vão deixar o Lula ser candidato? Vão impedir de novo? Se tiver outro nome com mais força, vão deixar? Então é isso que a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que eu acho que tem uma questão central para a gente, para esse próximo ano de 2020, que é tentar aquecer as ruas desse país. Porque com o povo nas ruas,
as coisas mudam. Se a gente conseguir levantar as massas desse próximo processo, a coisa começa a mudar ao nosso favor. Lindbergh, eu quero trabalhar um pouco cenários com você. Você já mais ou menos abordou um pouco do mundo, América Latina, Brasil. Depois eu quero passar para o estado do Rio e nossa cidade aqui também, que não está nada a dever em termos de inferno de Dante ao que se passa. Claro. Mas ainda sobre o golpe então teria sido também midiático, judicial e, claro, isso tudo com alguém que financia. Eu sou economista e tudo tem que ter quem vai pagar, né? Quem pagou pelo golpe, a gente sente que foi o grande capital que recebeu depois de volta, né, nas privatizações. Você que, sobretudo, na teoria e na prática, é um lutador contra essa detenção das privatizações, que, na verdade, Barroso Lima chamava de ação entre amigos, né? Pior do que as privatizações é quando ela vai ser comprada, as estatais, por estrangeiros, e pior do que ser comprada por estrangeiros, por países estatais franceses, chineses aqui no Brasil. Eu queria um pouquinho da sua... Olha, claro, hoje nós temos uma profunda hegemonia do capital financeiro, teve por trás do golpe, financiando esse golpe, mas eu acho que a grande força que existiu por trás desse golpe aqui foi os Estados Unidos, em especial o Departamento de Justiça norte-americano. Soriano, interessante, eu cito muito esse dado, porque pesquisadores da Universidade de Harvard fizeram uma publicação que saiu publicada na revista da Universidade de Harvard, falando que de 1898 a 1995 foram 41 golpes na América Latina com participação direta norte-americana. Participação direta. O golpe de 64, vocês sabem que a gente só veio descobrir 12 anos depois, em 1976, da participação norte-americana, porque não era fato. Foi aquele jornalista Marcos Sá Correia, que visitando a biblioteca do Lyndon Johnson, pegou todo o arquivo, Operação Brother Sons, 10 navios e um porta-aviões se dirigindo ao Brasil. Se o golpe tivesse dado errado, podia ter tido uma intervenção militar aqui. Para mim está claro esse processo que acontece envolvendo o judiciário em todo canto. Eu estive na Bélgica agora, encontrei o Rafael Correia, almocei com ele, que está exilado na Bélgica. Você me dá uma partezinha, um parênteses. No caso do golpe de 64, tem já comprovado dinheiro americano aqui, através do Departamento de Tesouro, que colocou dinheiro no IBAD, no INSEB. Aqui você pode estar certo. IBAD e IPES. Olha, aqui tem uma tese agora sobre guerras híbridas, que eu acho muito interessante. Falam nas revoluções coloridas. Aqui, essas organizações, MBL, essas coisas todas, você pode estar certo que teve dinheiro deles. Financiamento norte-americano nesse processo todo, né? E está claro para a gente aqui. Hoje, se você vai atrás do que saiu no Wikileaks, publicado por Julian Assange, é impressionante. Tem uma reunião, a primeira reunião do Departamento de Justiça aqui no Brasil, com procuradores e juízes da Lava Jato, tem um memorando. E o memorando diz o seguinte: vamos partir agora para ação em cima de fatos concretos, montar força-tarefa, e cita a cidade de Curitiba. É uma coisa impressionante. A relação desses procuradores e juízes era uma relação direta. Isso contraria, inclusive, as leis nacionais, porque, para falar pelo país, é o ministro das Relações Exteriores, ou o ministro da Justiça em determinadas ações. Fizeram isso o tempo inteiro. E não foi só aqui. Em toda a América Latina. No caso da derrota da Cristina Kirchner, da vitória do Macri lá atrás, você sabe, engraçado, eu tive no Carnaval de 2015, tudo muito próximo, porque você vê aqui, a primeira grande manifestação contra a Dilma foi março de 2015. A Dilma ganhou, eles começaram a desestabilizar ela logo no outro dia, sem reconhecer o resultado. Veja bem, eu estava em fevereiro na Argentina, a primeira aqui foi em março, com uma mobilização gigantesca lá. Um procurador, chamado Nisman, apareceu morto. Era aquele procurador que investigava um atentado à bomba contra a AMI, uma associação de judeus da Argentina. Explodiram a bomba na década de 90. E esse cara que morreu, nesse período, ele citou a Cristina Kirchner e o chanceler dela, diziam que a Cristina estava protegendo agentes iranianos. Isso criou uma crise na Argentina. E esse cara morre. E foi esse fato que desencadeou uma grande mobilização contra a Cristina Kirchner
que acabou dando a vitória do Macri. Depois a gente veio saber, também revelações do Julian Assange, do Wikileaks, que esse cara era praticamente dirigido pela Embaixada dos Estados Unidos na Argentina. Era dirigido, tem vários encontros dele, como é que era. Então eles fizeram uma operação aqui em toda a América Latina, para mim por dois motivos. Tem os motivos econômicos, tem o petróleo, a Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo, o pré-sal, o maior achado de petróleo do século XXI, mas por outra questão também, Soriano, a guerra comercial com a China. Eles estão, de certa forma, o Button, que era o secretário de segurança do Trump, ele foi demitido agora. Belicista. Ele é completamente belicista. Ele diz o seguinte, falou em reedição da doutrina Monroe, da América para os americanos. Então, nesse momento de guerra comercial com a China, eles querem um presidente tipo Bolsonaro, completamente alinhado, fidelidade canina. Eles não querem um presidente como o Lula, que tinha relação com os Estados Unidos, mas tinha relação com a China, com a Rússia, com o Oriente Médio, não. Eles querem dizer, esse pedaço é meu. Esse pedaço é meu. Eu acho que é isso, talvez eu tenha demorado a entender isso. Porque, de fato, nessas vitórias de governos populares de esquerda, nesse momento, os Estados Unidos estavam vivendo uma certa distração. Porque 2001 foi um atentado nos Estados Unidos, eles foram para a guerra ao terror, para o Oriente Médio, e a gente ficou aqui um período que a gente fez coisas interessantíssimas na América Latina. A gente constituiu, não só fortaleceu o Mercosul, mas a gente criou o UNASUR e a CELAC, Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, porque com Cuba dentro, e sem Estados Unidos e Canadá, porque a OEA sempre foi dirigida pelos norte-americanos, né? Então, pela primeira vez, a gente fez uma coisa aqui, que a gente se juntou, botou os Estados Unidos para fora, e tocou uma política externa diferente. Só que isso foi lá, 2001, 2002, depois eles viram, eles já agiram, e isso algo em torno de 2009, 2010, e giram com uma violência grande. Essa última declaração do secretário de Defesa norte-americano, falando, inclusive, que os americanos estão dispostos a apoiar os governos contra levantes, mobilizações populares, é de um grau de ingerência impressionante, entendeu? Total. Mas, Lindbergh, você falava também sobre Rio de Janeiro. Você foi prefeito de Nova Iguaçu, você é senador aqui pelo nosso estado, e como você está vendo aí a crise do Rio de Janeiro, também salários nunca reajustados. Eu tenho uma situação em que até familiar, de médico em família, do estado, que ganha aí R$2.000 por mês, massacre. E é o setor de saúde do Rio de Janeiro. Cara, eu estou muito impressionado com o Rio, porque eu fiquei 8 anos como senador, estava sempre aqui, morava aqui, mas tive muito nessa luta nacional. Eu aqui estou me dedicando aí nas coisas do Rio de Janeiro. Cara, o Rio de Janeiro, o grau de degradação, de pobreza, de fome. Primeiro, o desemprego do Rio de Janeiro é de 15%, Soriano. É o quarto maior do país, são com os índices dos estados mais pobres do Nordeste. 15% de desemprego. Destruíram a indústria naval do Rio de Janeiro, Soriano. Aquilo que foi uma vitória. O estaleiro Mauá tinha 6 mil trabalhadores, não tem nada. Esse pessoal tá... E eles não estão nem aí. Esses homens do dinheiro, do poder, Rede Globo, estão nem aí, não querem saber. Isso é um detalhe ter povo morando na rua, vivendo desse jeito. Por outro lado, nós estamos vivendo um laboratório, que eu digo que é o laboratório mais avançado desse golpe, desse novo país que estão formando aí, que não é uma democracia. Eu acho que a gente não está vendo uma democracia, pode não ser uma ditadura escancarada, mas nós estamos vivendo outra coisa. No Rio de Janeiro hoje, as que eram lugar de exploração econômica, gatoneta, mudaram de figura. Viraram uma ocupação política territorial armada. É isso que a gente está vendo. Como é que pode uma parcela grande do município você não poder entrar? Tentar impedir que exista um debate? Isso é muito grave. Isso é muito grave. Né? E o Rio de Janeiro tem hoje Crivella, Witzel e Bolsonaro. O Rio de Janeiro que a gente veio do próximo entrevistado aqui é Carlito Brizola. O Rio de Janeiro que emocionava o Brasil, com o Leonel de Moura Brizola. O Rio de Janeiro que sempre foi a vanguarda de outra coisa. Está virando isso. Então acho que a gente tem um dever grande de se unir, de tentar derrotar esse processo todo. Não é simples, porque
eles estão encastelados. Eu nunca caio em uma avaliação. Muita gente, Bolsonaro está caindo, está perdendo. Mais ou menos, calma, o processo é mais complexo. Porque eu chego em algumas regiões, eu vou em Bangu lá, você veja, eles têm força, tem milícia, ideologicamente com eles, tem uma parte dessas igrejas neopentecostais, uma parte grande, está nesse discurso com eles, né? E a gente tem que construir algum tipo de força de resistência a esse processo todo. Então, eu acho que a situação do Rio é muito complexa, muito grave. E acho que, em relação à política de segurança, esse vício dessa turma, a política de segurança deles é implantar milícia. É implantar milícia. Inclusive, trabalham com o resultado, porque eles dizem o seguinte, cai o número de homicídios. Cai porque eles fazem uma aliança, de fato, com a milícia. Né? Eu tenho regiões, por exemplo, lá em Nova Iguaçu, que eu fui prefeito, tem uma parte da cidade que a polícia entrou para botar milícia. E, de fato, como são aliados, acaba o confronto. Né? Então, eu estou vendo que você vê na Cidade de Deus do Rio de Janeiro, a Cidade de Deus está sendo bombardeada. Bombardeada há 2, 3 meses por interesses econômicos e políticos, infelizmente, de implantação de milícia. Eles querem tirar para abrir para aquele bloco inteiro, porque Cidade de Deus fica toda aquela região dominada por milícia. Grana, dinheiro, interesses econômicos e políticos. Porque só os candidatos deles, eles querem eleger dali. E o Bolsonaro cresceu em cima dessa defesa. Em cima desse negócio, entendeu? Né? Então é muito grave a situação do Rio. Lindenberg, e o futuro político do nosso líder estudantil, prefeito, senador? Olha, você sabe, Floriano, primeiro, eu lutei muito contra isso que está acontecendo no país, contra esse golpe. Eu vivi cada instante desse negócio. Você sabe que, inclusive, essa direita bolsonarista, se eles pudessem, eles querem me acabar. Como querem acabar outras figuras? Na verdade, é impressionante. Eu sou uma figura que ali, porque nunca abri mão do enfrentamento. Eu nunca, nesse processo inteiro, a gente sempre enfrentou esse pessoal que está aí. Eu confesso que eu estou colocando o meu nome até como pré-candidato. Eu sei que o Carlito Brizola, que vai ser o próximo entrevistado, é pré-candidato a prefeito pelo PCdoB. É um grande nome, ele está aqui do meu lado, dando a honra de estar nos escutando aqui, né? Mas eu sou um defensor da tese que a gente tem que fazer uma grande aliança de forças de esquerda no Rio de Janeiro. E eu vou colocar meu nome como pré-candidato a vereador. Para quê, Soriano? Para discutir a cidade, sim, eu acho que eu posso ser um vereador, se a esquerda ganhar, que tem um papel grande, porque eu já fui senador, tenho experiência parlamentar, deputado, mas confesso que é mais do que isso. É a vontade de voltar à cena política, de ir para o embate, de ir para cada bairro, para cada universidade, para cada lugar, denunciar o que está acontecendo, porque não é uma eleição municipal comum essa. A gente está no meio de um golpe, de uma destruição nacional. Então está tudo junto, entendeu? Rio de Janeiro, até certo ponto, ainda é a capital política do Brasil, né? Sim. Em termos de significação, de retumbância, né, do que se passa aqui. Eu queria também que você dedicasse esses 3 minutos, uma palavra aí de esperança que a gente está precisando, Lindenberg. Os profissionais de saúde sem receber há 3 meses da prefeitura, e ao mesmo tempo a gente está vendo que a China continua despontando. Os BRICS que você falou aí, claro. Fez com que o bolso tivesse que ir à China, que ele relegava e mandou o representante, o vice, na Argentina, porque ganharam as esquerdas lá. Não, olha, eu digo o seguinte, a luta é muito dura no momento, mas eu não tenho dúvidas em afirmar que nós vamos vencer isso aqui. Primeiro porque esse projeto deles é um projeto de tanta destruição que não se sustenta. Eles podem segurar com a força, com o autoritarismo, com golpes, por um tempo, mas não sustenta a médio prazo. Não tem jeito, Soriano. Isso que está acontecendo com os profissionais de saúde, além de responsabilidade do prefeito Crivella, é fruto de uma política de austeridade fiscal que não existe em lugar nenhum do mundo. Essa emenda constitucional 95, isso vai destruir os serviços públicos, a saúde e a educação. A gente está vendo o que está acontecendo com o povo trabalhador. Então, isso vai explodir. O neoliberalismo é insustentável a médio prazo. O que a gente tem que ter agora é muita coragem e firmeza, sabedoria para saber ampliar, discutir, mas eu não tenho dúvidas em afirmar.
que apesar de todas as dificuldades, nós vamos vencer. Vamos vencer, porque eles vão levar uma destruição grande. É ruim que tem muito sofrimento. Essa crise na saúde leva a mortes. É isso que está levando, esse projeto leva a mortes. Mas isso não se sustenta, como não se sustentou com o Macri, como não se sustentou nos anos 90. E eu espero que aí volte uma esquerda a governar esse país e dessa vez seja mais atenta às questões importantes, como a questão do poder, ter um processo de mobilização popular permanente, sem ter tanta ingenuidade, republicanismo, ser uma política de tanta conciliação. Né? Porque quando eu olho para o passado, eu fico vendo, puxa, a gente podia ter feito mais coisas. Podia ter democratizado os meios de comunicação, como o Brizola falava, da Globo. Podia ter feito uma reforma tributária que os ricos pagassem. Não, a gente ficou na... E a gente foi surpreendido por uma coisa que não era para ter sido surpreendido, Osório. A elite brasileira, essa burguesia, sempre foi antidemocrática, deu golpe em Getúlio, deu golpe em Jango e deu golpe na gente. Deu golpe na Dilma e no Lula. Isso... Não era preciso ter aprendido de novo, entendeu? A gente tem que entrar e tem que entrar com faca nos dentes, com todo o respeito, mas não podemos ser ingênuos como fomos. E é por isso que houve pouca reação popular, porque a gente não organizou o povo nos bairros, nas favelas. Então eu acho que eu quero que a gente vai voltar a governar esse país. Vai voltar a fazer inclusão social como o Lula fez, né? O próprio Lula eu acho que aprendeu muito sobre esse processo todo. Mas a gente tem que voltar de outra forma, sem tantas ilusões com essas elites, que são elites formadas com a cabeça escravocrata e claramente antidemocráticas, claramente submissas ao império norte-americano. Mas a minha mensagem ao final é de otimismo, eu não tenho dúvidas, e eu vou lutar muito para que isso aconteça, Oriana. Você sabe quando você tem com você, com o país, esse compromisso de luta para que esse Brasil volte a sorrir no mais curto espaço de tempo possível. Primeiro, eu me lembro de você, a gente ainda tem uns pequenos segundos, quando você teve com o Oscar Niemeyer, que ele disse foi uma das mais agradáveis conversas de camaradas. Isso. Eu diria que essa entrevista que você nos deu aqui, do ponto de vista da nossa grade, nos enriquece, e você, telespectador, pode estar certo que eu diria, né, por estar na presença dele, né, aqui, enquanto tiver companheiros como Lindenberg, nós não só não entregaremos, resistiremos, como o Brasil não será entregue. E lembrando, quando você fala de sustentação, uma frase do Almirante Gama e Silva, que frequentava o nosso Modecon. Ele dizia assim: sustenta o fogo que a vitória é nossa. É isso aí. Sustenta o fogo que a vitória é nossa. É isso aí. Ninguém vai soltar a mão de ninguém. É isso aí. Um grande abraço. Um abraço, Oriana.